Posso estar dando uma informação. Esqueci de atualizar com ele, mas ele é presidente estadual do Cidadania aqui no Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco a gente confirma isso com ele. Mas enquanto o Instagram avisa que a gente está ao vivo aqui, vamos aguardando. Hoje, portanto, a gente vai fazer um TBT, uma volta ao passado, na companhia de Ataíde Nery de Freitas Júnior, militante histórico estadual do Cidadania, ex-vereador por Campo Grande, líder do prefeito Nelson Trade Filho, foi secretário municipal de cultura e secretário estadual de cultura. Boa noite, meu amigo Ataíde Nery de Freitas Júnior. Como é que vai, meu irmão? Boa noite, meu amigo Mariano Cabreira. Que honra, que bom vê-lo. A Arlene Salomão já me ligou. Nossa, quanto tempo eu não vi o Mariano. Não, mas hoje alguém também entrou entrou no history lá e foi no WhatsApp. Desses dois eu gosto. Foi gente dos velhos tempos. Mas, Ataíde, a ideia desse TBT, essa pandemia me fez rever. Eu trabalho, né, faço política profissional, você sabe disso. E veio a pandemia, parou tudo e eu resolvi entrar na internet e construir uma consultoria para vender pela internet e tal. Gravei vídeos, táticas eleitorais, enfim. E estou trabalhando. Mas aí eu sinto que as pessoas, por exemplo, as pessoas que nos conhecem sabem da luta que nós tivemos, que nós fizemos, a importância do movimento que nós criamos, para o Estado hoje estar nessas condições. Mas já fazem mais de 30 anos isso. E muita gente que é eleitor hoje, que fica posando de democrata, enfim, de outras coisas, não sabe por onde as águas dos rios passaram naqueles tempos, início dos anos 80, quando a gente começou a militar, as dificuldades que era a ditadura muito forte ainda, todo o movimento de diretas, pré-constituinte, enfim, uma série de coisas é desconhecido. Eu resolvi fazer esse TBT para ficar registrado no IGTV, a gente monta, depois manda para o YouTube e tal, para as pessoas irem, quem tiver interesse, obviamente, de estar estudando, vendo pelo menos alguma coisa disso. Então, é isso que eu estou fazendo, estou convidando, e você, como sei que você teve uma atuação importante no período final da ditadura, na luta contra a ditadura, acho que é você que contou que teve um ato revolucionário quando o vice-presidente Aureliano Chaves foi a Dourados, e que tinha que gritar abaixo a ditadura num teatro, e você foi o escolhido para fazer isso, foi isso? Eu tive que fazer cantar internacional, rapaz. Eu cantei poesia e cantei internacional demais. Como que faz isso? E nessas daí também, né? É que do Augusto Boal, a gente fazia uma peça do Augusto Boal, que é aquela interação dos oprimidos, né? Vamos dizer assim. Uhum. E aí a gente tinha que estar fazendo essa campanha. Eu fazia o papel, inclusive, de um deputado lá e tal, e o povo foi para cima, rapaz, desse trem aí lá na Universidade Federal lá de Dourado, no centro. E a gente, eu era, pra você ter uma ideia, eu era o secretário de agitação e propaganda do partido na clandestinidade. Mas hoje a gente ri disso, mas era extremamente arriscado. Né? Porque, se bem eu não sei qual período que é pior, se é o de agora ou se é daquela época, mas o SNI estava controlando toda a nossa vida naquele período, né? Total, nós éramos fichados, Mariano, você, eu, e você teve sim uma
uma participação maravilhosa também. Acho que a sua maturidade já naquela época. Eu fico pensando, eu tinha 23 anos, rapaz. Você pensa, um cara com 23 anos sendo presidente de uma federação de servidores públicos, lutando contra a ditadura, era pura poesia. E você era um dos caras mais experientes. Era. Era um cara que, na hora que falava, todo mundo ouvia, era ponderado. Lembra? E nós firme no propósito de construir. E era a tese, né? Olha, eu estou vendo, aqui agradecer a presença de muita gente. Estou vendo a Tânia entrou aqui, a Giselma Chakarowski lá da UFGD, doutora, obrigado por estar aí. Eliane, Aline, um pessoal legal que está nos acompanhando aí. E meu filho, Ataíde Neto, lá em Florianópolis, né? Que legal. Opa! Legal. Mas, Mariano, você veja, né? Nós tínhamos aquela tese de enfrentarmos a ditadura organizando os trabalhadores. E aqui no Mato Grosso do Sul, os trabalhadores eram os servidores públicos e os bancários. Né? E aí nós recebia essa missão. E você também tinha essa missão no PT, né? E a gente, o Partidão, o PT, o PCdoB, eu estava lembrando, a Tereza, Laírson, né? Quadros maravilhosos aí que se entregam, o bife mesmo, né? Verdade. Mas a gente tinha essa tese de organizar um número de pessoas no sentido de enfrentarmos a ditadura. Nós éramos proibidos de organizar, pô, não, só associação. Pois é, eu queria lembrar isso, a participação nossa na Constituinte, no direito de sindicalização, que a gente fazia greve e a justiça vinha, nós nunca fomos punidos pelos tribunais, mas éramos ameaçados, porque nós não tínhamos direito à sindicalização. Então, a Constituinte, eu lembro que a principal bandeira que eu participei, eu trabalhava no Cine, na Secretaria do Trabalho, na época, na mobilização era pelo direito à sindicalização do servidor público. Para que a gente foi a principal pauta, a gente teve luta em Brasília, enfim, mas a gente participou muito fortemente nisso, porque já no Plano Cruzado, no final do Plano Cruzado, que foi a greve que a gente que houve aqui em Campo Grande, que juntou milhares de servidores na rua, que foi o grande despertar da caminhada nesse período, já nos anos 85, 86, que deu o gancho da organização, do boom da organização dos servidores públicos, né? Não sei como é que foi em Dourados isso, mas aqui em Campo Grande foi, acho que fevereiro de 86. A eleição do Marcelo foi 86, né? Que foi eleito... Foi eleito os deputados constituintes em 86. Isso. Não, nós fizemos uma das greves mais importantes do movimento. Foi quase um mês de greve. Nós chegamos a colocar 15, 16 mil pessoas na rua. Né? E você veja, com a maior responsabilidade, porque o que a gente falasse no caminhão era perigoso o pessoal sair depredando e tal. E a gente conseguia fazer esse movimento absolutamente político, né, do ponto de vista da luta sindical, do aumento de salários, da questão de criar um plano de cargos e carreiras, que era a bandeira do ponto de vista corporativo, né, e a questão da possibilidade de organização sindical. Tanto que nós não podíamos ter sindicato, só tínhamos associação. Né, associação de servidores. Eu fui presidente da Associação de Servidores do Poder Judiciário lá em Dourados. Depois eu fui o vice-presidente da Associação de Servidores do Mato Grosso do Sul. E é isso que me levou lá em Corumbá para ser o presidente da Federação de Servidores Públicos, sucedendo o Renato. Né? O Bernardo e o Renato, depois eu que... na verdade, foi uma articulação feita para... Foi uma articulação feita para derrubar o Renato, né? Nós, na verdade, derrotamos o Renato.
Ele já estava lá não sei quanto tempo, nós o chamávamos de pelego, né? Que ele compunha muito com a presidência e tal, fizemos um movimento. Vamos voltar um pouco aí, como é que surgiu a sua articulação? Porque eu me lembro que eu conversava aqui com o Berlange, o Calixto, da Aspigemes, assim, era uma proposta de articulação. Eu até achava que era o Berlange que vinha presidente naquele período. Aí, quando nós chegamos em Corumbá, surge o seu nome pelas Aspigemes para fazer a composição. Foi uma composição com os servidores administrativos do Poder Executivo, que eu representava, os servidores da educação, que a Chica veio da Secretaria-Geral, a Francisca, e você pelo Poder Judiciário. Foi uma composição ampla. Você vê que costura que nós fizemos, né? Foi um exercício de negociação, foram 3 dias de debate e de negociação, porque, olha, são 3 categorias que depois disso eu acho que nunca mais compuseram. Pelo menos eu não acho, assim, de fazer luta conjunta, um objetivo comum. Eu não me lembro disso. Foi uma coisa muito interessante essa composição que nós fizemos lá. Mariano, a gente tinha a Polícia Civil, nós tínhamos presença junto à Polícia Militar, nós tínhamos o Tribunal de Contas, nós conseguimos pegar todas as autarquias e tínhamos ainda as escolas que eram os administrativos da educação, que acabou tendo 2 sindicatos, Cintesp e depois o Sindify, né, que foram os 2 primeiros sindicatos das diretas e autarquias. E quando a gente saía para a rua, os agentes tributários, né, é verdade, aproveitavam, inclusive, do nosso movimento para fazer as negociações corporativas para ir abandonando, deixando a gente lá com a bandeira na mão, vamos dar... aproveitando, mas fazia parte, a gente fazia a leitura, mas no começo a gente conseguia fazer essa unidade aí, que não era fácil, né? E do outro lado, os professores, né? E aí a gente conseguiu ganhar, em termos de força, mais do que os professores naquela época, né? Aí a gente foi verdade. E decidimos bem o processo. Nasce aí a questão própria de se juntar depois os bancários. O Zeca acaba sendo resultado de todo esse esforço de luta que a gente fez aí, que eu acho que criou esse caldo histórico, né, que faz do Mato Grosso do Sul o primeiro estado no Brasil que põe um dirigente sindical como governador. Né? Então, não é pouca coisa isso, né? Não é pouca coisa. Não, e sem contar o resgate, um pouco o resgate do orgulho de ser sul-mato-grossense, que você foi, porque nessa trajetória que nós somos do crescente do movimento sindical, é bom dizer para as pessoas, os partidos não existiam. O próprio PPS, ele era restrito a poucos municípios, era Campo Grande, Dourados e mais alguns municípios. O PT tinha provisórias em 20 municípios no estado. E a representação política era muito pequena. Mas os professores chegavam em 100% dos municípios, os servidores públicos chegavam em 100% dos municípios, os bancários chegavam nos principais centros. Então foi uma vitória, a eleição do Zeca foi uma vitória do movimento sindical. Foi o movimento sindical que carregou, que fez tudo. A história dele como sindicalista, tudo isso, obviamente, foi beneficiado. E foi uma aliança que foi construída pela base, não foi uma coisa dos medalhões. Eu me lembro que eu e você negociamos secretarias de Estado, composição, um negócio de louco. Eu fico pensando hoje, Ataíde, que eu não tinha ideia do poder que eu exercia. Não tinha. Eu acho que nem você... Não, e como a gente fazia com uma naturalidade imensa, porque a gente tinha essa... o movimento sindical te dá muita maturidade, porque ele te pressiona o tempo todo, e depois nós criamos essa capacidade de ver com tranquilidade uma negociação que era do Estado. E a gente ganhou,
do agronegócio, ganhou aqui de um processo de você ter o Pedro de um lado e o Ricardo do outro, a máquina, e nós ganhamos a eleição, né? E negociamos isso, né? Vou contar uma coisa aqui que eu nunca falei para o PT e nem para você. Naquela eleição eu votei em você, sabia? Para deputado, você foi candidato a deputado estadual. Eu votei em você, você teve meu voto naquela eleição. Puta, Mariano, que honra, rapaz. Puta, eu vou te falar, o movimento tinha, eu acho que os caras que pensavam, né, porque eu era mais, eu fui meio que colocado aí, vindo numa missão de Dourados, eu sou obrigado a mudar para Campo Grande, eu fazia movimento lá, e aí quem tinha maturidade era você e o Berlange, né? Eu acho que eram os dois caras que davam a linha para o movimento, porque todo mundo era meio neófito, né? Vamos dizer assim, todo mundo era meio cruzão. E você, eu não sei de onde que você tirava todas as suas teses, né? Tinha muita maturidade. Eu acho que você era muito preparado, né? No processo de negociação, na questão de fazer leitura de conjuntura, né? Então, nós aprendemos muito, né? E Sim. Você vê, saíram muitos quadros desse processo aí. Eu agradeço muito essa experiência que eu tive aí, agradeço muito você, né? Porque você era pesado do ponto de vista da exigência, era um quadro, né? Não, eu me lembro muito bem, a gente disputava visões, né? Você apoiava, você tinha a CGT como visão, eu tinha a CUT, você tinha o PPS e eu tinha o PT. E mesmo assim a gente conviveu e construiu uma história, mesmo depois quando a gente se afastou politicamente, eu acho que a própria história que nos colocou no movimento sindical como adversários, mas na política depois a gente compôs imediatamente na eleição da prefeitura em 96, quando você foi eleito vereador, naquela composição que nós fizemos, foi a eleição com o Zeca, a eleição dos 411 votos, foi uma articulação, então, foi um ajuste na política, a gente se afastou do movimento sindical, mas se uniu na política e continuamos construindo essa história. Eu hoje, quando eu penso, e isso já faz de 86 para agora, 88, 96, 2006, 2016, vai para quase 30 anos, né, para ser mais, né? Tem muita gente que está votando pela terceira, quarta vez e que não viveu essa história. Essa é a coisa que às vezes eu vejo alguns debates nos grupos que eu participo, os caras falando, ou chamando, hoje virou ofensa, é a mesma coisa que xingar a mãe do cara, chamar o outro de comunista. Eu fico me perguntando, será que esses caras sabem o que é o orgulho de ser chamado de comunista? Não tem noção. Eles não têm a mínima ideia. Isso na humanidade, rapaz. O grande desafio, o grande enfrentamento do nazifascismo foi quem teve coragem, né, de colocar isso como uma tese contra toda a exploração que vicejava no mundo de maneira já secular, e a gente conseguiu construir uma ideia nova, né? Então, é isso aí. Aí você olha o cara e fala, pô, não dá nem para debater, né? Não dá. Um dia eu perguntei para um cara, falei, você sabe de onde vem o conceito de direita e esquerda? Ele olhou para mim, gaguejou, não falou nada. O cara não sabe, não chegou nem na Revolução Francesa. Não. Ele e aí ele quer debater, você é comunista. Esse dia eu vi Globo comunista. Fiquei pensando, falei... Não, o Biden é comunista. Eu me lembrei de uma resposta, eu era coordenador da Pastoral de Juventude em 85 e fui numa plenária dos jovens em Três Lagoas. Eu estava falando, aí um jovem levantou a mão no fundo e perguntou assim, escuta, você está falando tanto aí do negócio, você é comunista? Aí na igreja, comunista não acredita em Deus, né? Comunista é ateu. Aí eu falei para ele, olha, eu vou te dizer o seguinte, se defender melhores salários,
defender salário, escola pública e gratuita, se defender escola, saúde pública, se defender um transporte mais barato, defender direito de trabalhador é ser comunista. Eu sou comunista, sim. Agora, se isso não é ser comunista, aí eu não sou comunista. Mas se for tudo isso que eu defendi, se isso é comunista, eu sou comunista. Ele ficou olhando, falei, satisfeito com a resposta? Ele falou, não muito, mas vai ficar por aqui mesmo. Você vai falar o quê? É verdade. Porque o marco teórico que nós, da nossa educação, da nossa militância, foi na defesa dos direitos dos cidadãos, dos homens, dos mais simples. Eu sempre tive isso como missão. Aliás, hoje tem alguns momentos que eu me arrependo. Eu acho que eu tinha que ter sido mais pragmático ao cuidar de mim. É verdade. Mas trouxa, né? No meio dessa loucura aí, rapaz, vocês tiveram tanto poder e vocês continuam aí nessa miséria, vamos dizer assim. Mas até aí, esse tempo eu fui vender coisas, né? Não tinha como sobreviver, acabou. Fui afastado do PT em 2009, a direita nunca me aceitou, aquele negócio todinho e tal. Eu comecei a vender. Aí fui para vender para um amigo que foi meu estagiário quando eu era instrumentador na Santa Casa. Ele está milionário, está rico. Aí eu fui vender, ele olhou para mim e falou, Mariano, e as fazendas que você adquiriu? Eu falei, cara, aquilo era tudo, né, invenção, era fake. Na época não era fake, falava, mas era, né, era luta interna, na verdade. É a mentira. Na verdade, eu não tive nada, não fiz caixa 2, não. Ele falou, você é um imbecil, hein? Eu falei, fazer o quê? Fazer o quê? Estou aqui, né? Se você quiser comprar, ajudar um amigo, ele até me ajudou. Foi legal. Mas graças a Deus não me arrependo, não. Mas olha aqui, mas porque fazer isso aqui de cara limpa, tranquilo, né? Tendo orgulho do que a gente construiu, né? Com as nossas limitações, com os nossos sonhos, né? Esperanças, e a gente só queria fazer o bem, só queria a democracia no Brasil, com os nossos pensamentos, né, que tinham, mas o que a gente queria era votar. Você já pensou? A nossa singela e mais loucura que a gente tinha era para ter o direito de votar, ter o direito de nos organizarmos, que ninguém sabe o que é isso hoje, né? De nos reunirmos. Nós éramos proibidos de reunir, a não ser em nome de falar bem de governos ou coisa que o valha. Então, nós fizemos isso. Então, a gente tem que estar lembrando isso daí, que muito da democracia que a gente vive hoje é essa construção. Por isso que eu sou muito otimista, né? Claro que um otimista é de pé no chão, mas que a gente já fez uma longa caminhada, nós fizemos e estamos consolidados. Então, eu não tenho dúvida que a gente ajudou muito nesses pilares que hoje a gente consegue passar para essa imensa, essa multidão, né, esses jovens aí que não viram isso. Precisamos estar relembrando, é bom isso. E outra coisa, eu não sei até se hoje eu teria a coragem de enfrentar a polícia como nós enfrentamos. De se colocar na frente de revólver, de peito aberto. Nossa. Rapaz, eu me lembro, você foi... Não posso dizer, né? Você foi agredido, né, por um policial, foi aquele negócio todinho na ocupação da governadoria. Um cara com uma 12, Mariano, uma 12, um soldadinho tremendo na minha frente, eu e aquela menina de Dourados, colocado dentro de um carro à força, né, levados para uma delegacia, e eu lá, rapaz, eu era tão, assim, idiota, vamos dizer assim, inocente, que eu achava que aquilo, né, ser preso, mas o cara tava com uma 12 apontada para mim, rapaz. Aí quando chega o coronel, fala, rapaz, que você tá apontando a arma para esse cara aí? Eu falei, não sei por que esse cara tá fazendo isso. E o cara tremia. Uma besteira que eu fizesse ali, eu levava um tiro, rapaz. Um negócio assim. Sim. Hoje eu falo, mas cara, que loucura. Verdade. Muito. Eu apoiei algumas ocupações, passava noites na estrada. Aquela que nós invadimos lá, a governadoria. Cara,
Aquilo foi uma loucura. Aquilo É. foi uma. Enfim, uma vez, é claro que não é esse o termo, mas na campanha de 96, o finado Escaramuça foi no nosso estúdio, e lá estava o doutor Júlio, o Júlio e o Alberto, eram os dois advogados recém-saídos da faculdade, dois garotões, bem mais jovens mesmo, e todos nós, eu acho que eu era o mais velho, eu sou mais velho que o Vander, todo mundo, era um bando de moleque produzindo os programas de televisão, tal, aqueles negócios tudinho, e nós dando aquele maior susto em todo mundo em 96, o susto começou em 96. Aí É o, verdade. o escaramuça falou assim, por isso que vocês estão dando um suador nesse povo aí, é um bando de moleque irresponsável. Porque a gente não tinha ideia do que a gente estava tentando tomar da elite. É, Não tinha. é, Não tinha. não tinha Né? ideia. Mas a gente. Era puro amor mesmo pelo país, pela democracia, pelos sonhos. Nós éramos embalados por isso. Onde já se viu um país desse tamanho tá subjugado aqui ser uma capital que não tinha eleição. É um negócio absurdo. Né? Então, É, olha, foi uma luta legal. Foi uma luta que a gente tem que ter orgulho mesmo e tem que fazer o que você está fazendo, viu, Mariano? Acho que aí você começa a falar, a gente tem que trazer isso à baila, né? As coisas não caíram do céu, como se, de repente, a gente estivesse vivendo agora um momento da democracia em que você tem que tem um Bolsonaro aí, né? Resultado da própria democracia, que a democracia vai banir, né? Que é capaz de tirar, como tirou o Trump nos Estados Unidos, como tirou o nazifascismo da Alemanha. Então, a gente tem que continuar tendo essa capacidade de acreditar na democracia. E aproveitar e mandar um abraço, que a Jurema também está assistindo, a Márcia Ledesma, né? A turma Facalha aqui também entrou. Então, um abraço para todo mundo aí. você vê, você sempre foi o político entre nós dois, você sempre foi mais o político. Eu vejo todo esse povo passando aqui, eu não mando um abraço. Você. Tem que mandar. O cara vir dedicar uma noite para assistir, eu acho, puxa, É verdade. Verdade. Minhas desculpas a todos eles, mas o Ataíde e você, o pessoal que está fazendo também me conhece, sabe que eu sempre fui tido como mal educado, o grosso. Acabava com a reunião. É, Mas se os caras fizerem isso daí, nós estamos. Fazer aquele contraponto da gente não estar comemorando nada. Não ganhamos, foi nada ainda. Puta, vamos comemorar, vai lá que você chato. mas depois, essa fama de mal me serviu dentro do PT há muito tempo. Eu lembro quando fui fazer a composição para 98 com o PPS, eu fui a Dourados. E lá o processo era convencer o Geraldo Rezende e o PPS a compor com a gente. E o Geraldo não queria compor porque o Tetila ia ser estadual e ele achava que não tinha chance de compor com o Tetila. Aí eu fui, conversei com o Geraldo, conversei com o PT, e a esquerda do PT depois, né, chegou para mim e falou assim, sabia que você vinha aqui para dar um golpe, quando você vem alguma coisa acontece. E aconteceu mesmo, né? Aconteceu. Consegui convencer o Geraldo. Virou deputado federal, que Virou. até hoje. Tá. Foi uma baita de uma articulação. Né? É verdade, foi. Então, rapaz, eu me lembro dessas articulações que eu fazia, e eu vou te dizer uma coisa, Ataíde, o Zeca e o Vander nunca me pediram nada para mim fazer. Eu fazia isso da minha cabeça. Eu saía no ia instinto, construindo. né? É, Mas você sabe que o movimento sindical, Mariano, ele te dá essa longevidade, esse olhar mais para frente. Por isso que o Lula, muita gente, tirando as críticas, isso que tem, o Lula é um dos caras mais
preparados do ponto de vista dessa capacidade de articulação. Porque o movimento sindical exige demais. Né? Ele é um dia para o outro, muda tudo. E você tem que ter uma frieza de saber superar e ainda alimentar. E nós fazemos isso sem dinheiro, sem a menor condição estrutural, só o que hoje fala, só com uma narrativa. Né? A gente só. Pô, não tinha mais nada. Só. Era discurso para ganhar as pessoas. Não tinha mais nada. E aí, os caras olhavam assim, mas onde que esses caras... Aí e dava certo, esse negócio. Só a gente sabia o quanto a gente não dormia, tinha que ficar. Eu fumava que nem um desgraçado naquela época. Nossa, eu também era fumante. Também era fumante na época. Fumava. Teve uma noite que eu me lembro, nós passamos preparando uma greve, um negócio todinho. Eu me lembro que eu queimei 60 cigarros das 8 da noite às 5 da manhã. 3 carteiras de cigarro. Não, nós éramos... Rapaz, parecia que era a gente e um cigarro do lado, assim, um acendendo. Mas a responsabilidade de chamar... A responsabilidade de chamar uma greve, eu me lembro que toda vez que ia chamar greve, embora eu chegasse lá com que discurso radical, tal, aquela coisa toda, eu tinha diarreia nas vésperas que eu tinha que chamar greve. Fora de brincadeira. A responsabilidade do ponto cortado, de negociar com o governo, de entrar no consenso com todo o comando, abrir mão de posições, a saber a hora certa para recuar. É um negócio... Não, rapaz... eu tive que fazer uma greve de fome, lembro, fiquei uma semana lá, eu, a Maria Antônia, o pessoal, né, a Luísa, daquele movimento também, tinha, o Édio, né, o Rudinei, que já nos deixou, né, Aldo, uma turma boa, e a gente conseguia ter que fazer algumas coisas que era para dar exemplo, né, que a única coisa que a gente podia fazer era dar o exemplo de que a gente ia até o fim numa empreitada, né, de enfrentamento mesmo, só com a roupa do corpo, tudo esfarrapado, mas tinha que dar a resposta. Só com a bainha do facão. Facão não tinha. A gente ameaçava duro, mas eu lembro que você tinha um discurso que você falava que era tigre de papel. Leão sem dente. Leão sem dente. Leão que a gente não podia ser leão sem dente. Se fosse sair, tinha que sair para morder e tal. Era a sua fala de motivação para a galera. Mas o rato do eu quero ver ter dente. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Depois, quando a gente parou o movimento sindical aí, em 96, já foi uma campanha já planejada. Eu me lembro que em 92, o Zeca PT ainda saiu sozinho, me parece, que foi a eleição do Juvencio. Não, 92? Já 92, já estava. Não, tanto que eu vou para a Câmara como suplente do Benhur. Né? Eu saio candidato em 92 e em 94 eu assumo como vereador. Em 96 é verdade. Eu me reelejo, né? E em 92 nós estávamos juntos. Inclusive é na primeira de 92 do Zeca que a gente vai. Né? Aí, é verdade, é verdade. Aí o Zeca sai de novo, perde, e aí vai ganhar para governador. Né? Essa que foi a construção que a gente teve aí. Né? E foi uma vitória do movimento sindical, na verdade. Foi. Aquela de 92, eu acredito que foi um pouco o nosso radicalismo no movimento sindical, e é engraçado que a gente vai aprendendo isso. Eu me lembro que teve uma greve, era 3, 4 dias, uma greve dos servidores públicos, 3, 4 dias antes da eleição, e a gente empatado com a Marilu. A Marilu votou pelo impeachment do Collor e deu uma crescida, porque a gente estava na frente dela. A gente estava indo para o segundo turno. Aliás, foi a primeira eleição que teve segundo turno no Brasil. Foi de 92. E eu defendi numa reunião como sindicalista que o Zeca não fosse na praça,
porque nós tínhamos que dar guinada para a direita e não para a esquerda. Eu tinha esse entendimento que o eleitorado, nós não estávamos no movimento sindical, a gente estava buscando um eleitor mais amplo. O eleitorado da esquerda nós já tínhamos. Puta, quase apanhei na reunião, seu pelego, pá. O Zeca foi para lá, mas no outro dia não deu outro. Estava no horário eleitoral do Juvencio, a cara do Zeca vermelho no palanque lá, falando que tinha que estar, era greve mesmo e tal. E aí nós não fomos por 2 pontos. Foi a Marilu que foi para o segundo turno e se elegeu o Juvencio. Você foi eleito, Benhur e o Teruel. Você foi primeiro suplente. Primeiro suplente, verdade. Perdi por 115 votos para o Teruel lá na Moreninha. O Teruel era campeão. Não tem nem como disputar com o Teruel na Moreninha, né? Não tinha dentro do nosso campo era impossível naquele período. Ele vinha do MDB com um latifúndio lá de voto, era uma coisa impressionante. Mas aí depois, em 96, nós cometemos outro erro, e aí foi na direção, essa avaliação que eu faço, 450. Mas eu até falei isso para o André uma vez. Eu falei, eu não perdi para você, eu perdi para nós mesmos. Porque toda aquela articulação do MDB, porque nós, obviamente, de todos os erros que nós cometemos no final, teve um que o Zeca não permitiu que a gente fechasse com absolutamente nenhum partido. O PSDB queria compor conosco, tinha outros partidos que nos procurou, mas eu me lembro bem do PSDB porque o vereador que foi assassinado, foi ele e a esposa assassinados na chácara lá, o Silveira. O Silveira me procurou e falou, Mariano, eles tinham feito 3 vereadores, traga os 3 vereadores, a gente precisa abastecer os carros e discutir uma secretaria para o PSDB e tal, a gente fecha, vamos junto e tal. Eu levei essa posição para o comando da campanha, o Zeca falou, mas de jeito nenhum, não vou compor com essa bandidada, vou tirar essa bandidada da prefeitura e tal. E junto com o Bife, o pessoal todinho foi contra e a gente não pôde fazer essa negociação. Isso foi uma coisa. A segunda foi, no começo do encerramento, a gente botou o Levi no nosso palanque, porque fizeram uma pesquisa rápida e o Levi agregava 5 pontos na nossa campanha. E eu fui consultado, ele já estava subindo no palanque, alguém falou assim, Mariano, você concorda? Eu falei, já está aí, né? Manda, sobe. E a nossa esquerda retirou a militância da rua. Esse é um negócio que ninguém comentando no PT, nenhuma avaliação foi feita, mas a esquerda não foi para a rua daquele dia, daquele instante até a eleição. Eu não digo que não tenha votado. Teve muita gente que eu acredito que não foi votar em função desse movimento que a esquerda fez. Como nós perdemos por 411 votos, então eu acredito a esse fato de não poder compor. E tem outra coisa também, o Zeca não permitiu que a gente fizesse boca de urna. Eu tinha levantado um dinheiro para dar R$10 para cada militante, para comprar um lanche. E o Zeca proibiu que fosse feito isso. Eu desmobilizei, né, todo o pessoal, tá? Enfim, era um purismo danado que não podia, era comprar voto. Você fez eu dar R$10 para o cara fazer lanche, era comprar voto. Isso é o fim da picada, né? E aí nós perdemos a eleição. Então eu não acredito que eu costumo dizer, eu não perdi aquela eleição para o MDB. Eu perdi para o nosso radicalismo. E aí... Mas tanto que o Zeca vira governador graças ao apoio do Pedro, né? Que o Baixa não quer e o Zeca, o Pedro vai e vira, e aí é o Pedro que acaba fazendo aquele momento em que o Baixa erra no discurso, né, e acaba vindo no colo do Zeca. Caindo no colo. Mas aí o Zeca aprendeu. O Zeca aprendeu no outro dia, a eleição foi hoje, no outro dia, 6 horas da manhã, a gente estava na casa do Schmidt tomando café com o Pedro e o Schmidt. 6h30 da manhã. Já estava tudo lá, já estava conversando, já tinha conversado de madrugada pelo telefone, já estava tomando café, consolidou. Mas no outro dia, imediatamente, já estava toda a estrutura. Aí veio o Bonfim, veio todo aquele pessoal do Pedro para a campanha, tal, Rigo com toda a estrutura, Arroio. E aí foi
Foi a aliança. A aliança você faz com diferentes, você não faz aliança com iguais. Essa era a tese do Carmelino, do Onofre, inclusive, né? O Onofre saiu, de fazer essa aliança com quem pode agregar, com quem já está. Qual que é a aliança que você faz? Então você tem que consolidar um processo, porque você Fiquei um pouquinho sem te ouvir. Eu acho que foi. Então, eu acho que é isso aí. A aliança você faz com diferentes para você poder. Deixa eu ver aqui. Tá, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá. Então, o Zeca teve esse aprendizado, mas precisa levar essas pauladas no lombo, né, que a gente... Precisa. Não, eu estou vendo, e até já estamos conversando há 40 minutos, tá, vamos começar a terminar, mas deixa eu te falar uma coisa. A esquerda, ela aprende... Aliás, acho que não é a esquerda, não. Nós, né, o ser humano, aprende com as derrotas, com os erros, tudo isso. Muito mais. Eu estou vendo um movimento que o Lula está fazendo agora, de buscar o centro, e eu não estou mais no PT, não tenho mais porque... eu estou vivendo profissionalmente do que eu acumulei de política, não pretendo ser candidato, quero fazer mentoria, trabalhar e tal. Mas eu estou acompanhando... Vou precisar de você, então, pô. Estou à disposição, estou à disposição. Estou à disposição, estou à disposição, porque eu posso dizer assim, eu me especializei nas redes sociais, em como mexer com YouTube, com Google, com Facebook, enfim, como segmentar as campanhas, como fazer isso. Eu estou me estruturando, e é isso que eu estou vendendo. Dá uma olhadinha no meu YouTube, Mariano Cabreira, vai lá. Eu estou fazendo aulas de tática eleitoral e estou vendendo mentoria. Estou querendo sair federal, né? Estou vendo aí. Legal. Tem uma necessidade né? Que eu também estou assim, estou muito que nem coruja, estou mais observando, né? Do que me apresentando. Mas vai ter uma exigência do ponto de vista da cláusula de barreiras e tal. Daí eu acho que o Brasil também, a gente não pode estar fugindo de estar se apresentando. Eu nunca tive medo de ser candidato, né? Eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços, são fundamentais. Fizeram uma degeneração da política odiosa, né? Confundindo política com politicagem. Né? E a gente precisa fazer isso que a gente encantou, porque, Mariana, eu lembro você no caminhão, eu no caminhão, a gente pregando, rapaz, pregando liberdade, porra. Né? E pregar liberdade não é brincadeira, pregar democracia com aquela desenvoltura que a gente pregava, né? A gente precisa estar ajudando a nossa democracia. E o Gramsci diz, né? Democracia é uma construção molecular. Então, um cara como você, um quadro como você, que eu tenho maior admiração, e é bom isso que você esteja orientando para a gente ter bons políticos, né? Porque se passar na tua mão vai ficar um bom político, a gente precisa estar envolvido, porque é um desperdício histórico do que a gente tem acumulado aí para ajudar a não entrar esses picaretas na política. Né? Então, eu tenho assim, uma devoção, não vou jamais abandonar, até por conta desse nosso passado tão romântico e, ao mesmo tempo, sério, dificílimo, mas que ajudou o Brasil a chegar onde chegou. Mas eu estou fazendo, eu não falei isso no começo, eu estou fazendo isso, sabe que eu tive um problema de saúde seríssimo em 2013, não sei se você acompanhou. Eu fiquei... Você foi hospitalizado? Fiquei em coma 30 dias, fiquei no CTI 3 meses e 20 dias, perdi todos os movimentos. Aliás, eu fui dado o diagnóstico, reuniram minha família e falaram, pode se despedir, que ele vai ser um vegetal. Ele deu AVC, fritou todo o cérebro, um Paraná. Um mês depois, contrariando toda a previsão, todo o diagnóstico médico, eu teimosamente retornei. Aí, sorte é nossa.
eu tenho irmãos, metade da minha família é evangélica, metade, enfim. Aí o pessoal diz assim, foi uma corrente de oração, candomblé, espírita, kardecista, evangélico, católico, todo mundo pediu por Deus. Eu costumo dizer o seguinte, de tanto encher a paciência do Altíssimo, ele falou, tudo bem, eu vou deixar esse cara aí, vocês se viram com ele, para de me encher o saco. Que foi uma coisa. Aí todo mundo me dizia assim, Mariano, Deus tem um projeto para você, por isso que te deixou aqui, foi um milagre. E eu acredito que foi um milagre, Ataíde, porque o primeiro diagnóstico da tomografia estava tudo preto, meu cérebro. O Ismanioto fez 45, 50 dias depois, o cérebro estava limpinho, não tinha uma lesão, não tinha um sangramento, nada. Ele falou, Mariano, você não teve um AVC, você vai se recuperar. Só que eu mexi a mão só aqui no peito, né? Ela ficou em cima do peito e eu mexi a pontinha do dedo. Eu não, né? A alimentação por sonda, parenteral, tal. Cheguei a pesar menos de 50 quilos. Que tal? Todo cheio de ferida na bunda, no quadril, tal, aquelas escaras. E o hospital me deu alta para me morrer em casa. Mas eu, enfim, tô aqui, graças a Deus, sem sequela, tocando. E eu ficava me perguntando, mas qual que é o que eu posso fazer? A minha formação é toda de esquerda, eu não, né, socialista, esse negócio todo, minhas pautas, ela não, enfim, eu ficava pensando, né, para mim sair pregando como um milagre num templo, esse negócio todinho, eu não me vi nesse... Até que um dia veio a pandemia, veio esse negócio todinho, na dificuldade, eu falei, eu posso compartilhar o conhecimento que eu tive. Claro que para isso, né, não dá para você começar a fazer. Como é que vai fazer? Você tem que investir, tem que botar no Google, tem que fazer campanha, tem que ter dinheiro, tem que fazer investimento, tem que ganhar dinheiro, porque eu também tenho que sobreviver. Mas é isso, eu estou tentando compartilhar o conhecimento, porque eu tive... das melhores escolas que a esquerda pode ter tido nos anos 70, 80 para cá, que foi o Instituto Cajamar no PT, que reuniu cabeças da... Era isso que você era do Instituto Cajamar, pô. Reuniu cabeças da Rússia, da Tchecoslováquia, de Cuba, dos principais países intelectuais do mundo, da esquerda, vinha para o Cajamar para dar aula para a gente. Eu absorvi um conhecimento, não tenho formação acadêmica, mas absorvi um conhecimento histórico para fazer leitura de conjuntura, para fazer esse negócio todinho, que eu falei, eu posso compartilhar isso com as pessoas. Eu posso estar falando o que eu vivi, né? Eu posso orientar as pessoas e tal. Então, eu estou fazendo esse projeto. Então, tem que resgatar o meu passado e aí resgatar com esses bate-papo, como isso que eu estou fazendo contigo. Na próxima semana, acho que vai estar aqui comigo o Marião, lembra do Marião? Marião? Pô, vou convidar o professor Bife também para estar batendo papo, tal. Aí tem o pessoal da CUT que eu vou trazer para. Então eu estou construindo isso e ao mesmo tempo fazendo a minha propaganda. Do dia 26 a 30 de julho eu vou fazer a segunda semana de táticas eleitorais, semana intensiva de debate de táticas eleitorais. No YouTube, você vai lá, o pessoal se inscreve no YouTube, é de graça, não paga, só se inscrever no YouTube, e eu vou estar falando sobre táticas eleitorais, desde do momento que você decide, por exemplo, você está decidindo ser candidato a deputado federal. Quais são as primeiras tarefas que você tem que fazer, como é que você tem que se articular, como é que você tem que compor sua equipe, quais são os primeiros passos que você tem que ir fazendo, até a boca de urna a gente vai trabalhando isso. E aí aqueles que quiserem contratar a mentoria, depois entra no WhatsApp, faz, e a gente faz, na Hotmart tem 20 vídeos gravados que falam para aqueles que querem ser iniciantes, para como você inicia, como você trabalha o orçamento, como você trabalha a sua decisão de escolha de partido, enfim, são noções básicas, né, das táticas eleitorais. Estou fazendo isso e estou disposto a participar do processo político dessa forma. Na internet a gente fala assim, estou vendendo conhecimento. Ótimo,
Ótimo! Se Que alguém tiver maravilha! interesse, a gente Ah, tá fazendo isso. Mas é isso, eu Otaíde, vou indicar, maravilha. quero te agradecer imensamente de coração mesmo essa oportunidade de revê-lo, Ah, de que legal. bater esse papo, me dá uma saudade daquele tempo, da juventude, da nossa... É verdade, Nossa, hoje é nossos cabelos já verdade, estão brancos. é verdade. Você está com quantos anos, Mariana? Você Eu tá. faço 62 agora em agosto. Olha, tá um garoto, rapaz. Eu tenho 56. Você vê, nós começamos cedo mesmo, hein, rapaz? Você tá doido. Eu, Literalmente era ser revolucionário naquela época. Era uma coisa empolgante, assim, e exigia uma disciplina. As pessoas achavam que a gente tinha uma disciplina de leitura, de discurso, de análise de conjuntura, de ter uma ditadura no nosso lombo, né? De ter as pessoas com medo e a gente estimulando as pessoas. Então, realmente, Mariano, você está no caminho certo, porque você carrega toda essa bagagem, né, desse momento tão sombrio que nós vivemos e que nós, com muita alegria e disciplina, conseguimos enfrentar, né? Não morremos, né? Conseguimos pegar um final e você atravessar, porque na ditadura a gente tinha um inimigo que a gente sabia enfrentar, que era a ditadura, era o fim da ditadura. E na democracia, qual que é o inimigo? O inimigo é o populismo, é a demagogia, é a mentira, é agora o fake news, é essa loucura que ficou que todo mundo sabe tudo, né? E a gente então precisa ter esse equilíbrio. Olha, fico muito feliz que você está fazendo isso. Acho que é um belo caminho. Você tem todos os requisitos para ajudar a democracia, porque um quadro assim, como você, para ajudar, porque o bom é que você aprende. Você não é o cara que... não, você vai aprender com o cara. Aí, como é o movimento sindical, a gente mais aprende com as pessoas e aí vai ajustando, né? Então, você, olha, uhum. eu mesmo vou estar me consultando com você, pode ter certeza disso, né? Porque vai ser um olhar que eu sei que vai me ajudar com toda a sua criticidade, a sua sensibilidade, que já era naquela época, que era muito mais difícil, né? Hoje você tem uma série de mecanismos para você analisar. Lá olhava assim, meio a conversa de 3, 4, ó, o negócio tá por aqui. Então, parabéns. Eu aí vou ser um parceiro seu aí para tá fazendo, se a gente tiver gente, os nossos candidatos aí, passarem por um curso que você dê, né, para ajudar nisso, pode contar, viu, Mariana? Onde a gente tiver aí, eu vou querer o seu brilho. Obrigado. Você, se for, já que estamos, né, nessa fase, se você quiser, orienta o pessoal a se inscrever, não paga nada para fazer as Vou aulas, sim. só vai ter o tempo de ouvir, de ficar lá, e depois se interessar para acompanhar os vídeos dá para, em um dia, 2 dias, assiste todos os vídeos, dá uma ideia geral da missão que o cara tem. E depois a Não, gente eu assisti acompanha. um vídeo seu. Eu assisti um vídeo, achei legal. Você estava debatendo com o cara, eu já vi alguns pontos ali, né? Mas eu não me aprofundei. Mas Uhum. a Márcia, ela está responsável por esse processo, inclusive com as mulheres, que eu acho o grande desafio, inclusive, Mariana, organiza esse discurso, é a gente colocar as mulheres nesse processo, sabe? Eu Uhum. acho que a grande revolução que a gente tem para fazer agora, em termos de democracia, é construir nas mulheres a capacidade que elas já têm, mas essa capacidade de articular politicamente, de pensar politicamente, que é um mundo muito masculino, machista, né? E que a gente precisa desenvolver. A gente, na nossa época, nós tivemos muitas mulheres valorosas aí, que participaram Sim. do movimento, né? Mas então a gente precisa, e você ter essa vertente, essa sensibilidade para trazer as mulheres. Eu tô muito nessa pegada, sabe? Por exemplo, a Silvana, os indígenas, a questão dos negros, trazer e estar preparando para melhorar esses espaços políticos tão elitizados que estão aí, né? É verdade. Mas, meu irmão, não vou tomar mais seu tempo, já vai ser 20 horas, 1 hora de conversa. Tá Poxa, muito nem vi obrigado mesmo passar. de coração. Foi rápido, eu também não. Foi... Dá um abraço aí E ficou muita na coisa sem família. falar ainda. Nossa, tem
Nós não falamos nem das nossas brigas. As brigas vai ser para outro capítulo. Não, mas assim, alguém vai falar assim, mas vocês nem falaram das vezes que vocês brigaram. Isso aí a gente deixa para os nossos adversários lembrarem. Eles lembram, a gente só lembra da parte boa. É verdade. O pessoal tem maior carinho. Eu vi a manifestação das pessoas vendo lá quando eu coloquei. Eu que agradeço, Mariano. Obrigado aí. Tá? Eu fico aí à sua disposição também, na hora que você quiser. Quiser meu depoimento para ajudar nisso também, pode contar comigo sempre, porque você foi um dos caras que me ajudaram a chegar onde eu cheguei por conta da sua... Legal, Taíde, obrigado. Um abraço de coração, um abraço na família, para os irmãos, para a esposa, para os filhos. Saúde para todos, se cuide nessa pandemia. Tá. Vamos atravessar mais essa tempestade. Vamos lá. Um abraço. E um abraço a todos que nos assistiram, né, Mariano? Você tem que Verdade. Tanta gente que entrou aí. Ivar Zanetti, o Ivar Zanetti entrou, a Bárbara, muita gente aí acompanhando. Né? Um abraço a todos. Esse vídeo vai ficar no IGTV para todo mundo que quiser repassar, compartilhar, vai ficar gravado no IGTV. Falou, um abraço. Um abraço, sucesso.